Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais precisamente são 16 horas, o horário que eu deveria comer, mas eu vou comer lá por umas 5, 6 da tarde. Um outro testemunho que eu tenho alguns testemunhos com Deus muito fortes. Eu lembro quando eu estava no segundo internamento de mais de uma semana devido ao CA de tireoide que eu tive, das 4 cirurgias que eu passei. E eu tive uma sequela na terceira cirurgia, no esvaziamento cervical, que deveria ter sido feito na primeira cirurgia, mas o primeiro cirurgião errou nas duas cirurgias, até que o médico que realizava meus exames me ligou, perguntou se eu queria uma segunda opinião. Falei que ele precisava ligar para minha irmã. E minha irmã aceitou. E dias depois já estava no consultório do cirurgião, com toda a documentação, todos os exames que eu já havia feito. O que acontece? Eu lembro que já estava lá mais de uma semana internado, me alimentando pela veia, não pelo pescoço, porque minha garganta estava retendo líquido o dia todo e eles tirando de manhã e de tarde, os dois cirurgiões de cabeça e pescoço. E nisso, eu lembro que eu estava em uma das fisioterapias que eu fazia pelo dia e eu estava bem desanimado, bem para baixo. E as fisioterapeutas chegaram conversando comigo, resenhando, descontraindo. E eu bem desanimado, bem para baixo. Aí uma delas falou assim: O que é que você tem? Você não estava assim a semana toda? Eu falei, não, nada não, coisa minha. Não quis falar, né? Até porque eu não tinha por que falar naquele momento. E aí elas realizaram a fisioterapia e saíram. E nisso, já pela noite, né? Eu falei para minha irmã, que ela me achou muito calado, muito na minha. Eu falei assim: Olha, eu estou me sentindo desanimado, me sentindo triste, com vontade de chorar. E fui falando tudo que eu estava sentindo naquele momento. Ela falou assim: conversa com Deus, ora a Deus, que minha irmã, a família dela é toda evangélica. Ela assim: conversa com Deus, ora com Deus, faz o que você faz em seus vídeos, fala com Deus. E ela falou isso, e isso ficou no meu pensamento. E lá para meia-noite, quando eu comecei a adormecer, quando eu dormi, de repente eu abri os olhos, eu estava em um lugar assim, era um deserto, era um deserto, areia que não terminava mais, uma ventania, um frio, tudo muito escuro, porque era noite, era madrugada. E quando eu me olhei, eu era um garoto, uma criança. E nisso apareceu um homem vestido todo de branco. Eu não lembro como era esse homem. Se eu falar aqui que ele era assim laçado, eu vou estar idealizando o meu pensamento. Ele apareceu, pegou na minha mão e falou assim: Você tá triste, chorando, com frio, assustado, com medo por quê? E eu, no sonho, garoto calado. Aí ele falou assim: Você sabe quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo, seu Pai. Vou pegar em sua mão, em suas mãos e caminhar de mãos dadas com você a madrugada toda, o deserto todo. E você não vai sentir medo, não vai chorar, não vai sentir frio, não vai ficar assustado. E ele andou. Aquele homem andou pelo deserto a noite toda, a madrugada toda comigo, de mãos dadas. Quem não se atrapalha nessas palavras, pode ser exaltado, arrebatado, abduzido, pode ser o que quiser, podemos tudo. E quando eu acordei, eu senti um fôlego de vida, uma vitalidade, que a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o lado e falar com minha irmã, e dizer: Eu sonhei com Jesus Cristo. Eu falei assim: Você sonhou com Jesus Cristo? E eu contei o sonho para ela. Falei: Ele apareceu no meu sonho, eu era um garoto, com medo, assustado, triste, com frio, chorando. Ele apareceu, perguntou porque eu estava assim, falou que era Jesus Cristo, meu pai, que ia andar de mãos dadas comigo o deserto todo, e ele andou. E eu não tive medo, não chorei, não fiquei assustado, não senti frio. E minha irmã falou, o que minha irmã respondeu, eu não lembro, né? Porque isso fazem alguns anos. E eu senti mais uma vez a presença de Jesus Cristo na minha vida, como eu sinto todos os dias. E naquele momento eu senti novamente o agir de Jesus Cristo. E eu passei logo depois pela quarta cirurgia, que foi uma cirurgia corretiva devido às sequelas que eu tive. Perdi muito peso, porque eu não estava me alimentando pela boca, eu não estava comendo comida pela boca, e era pela veia.
Era uma alimentação parental, alguma coisa assim. Nunca falei sobre isso diretamente nos meus vídeos, mas não tem por que esconder. Até porque só vai saber quem assistir. E nisso, passei pela quarta cirurgia, pela recuperação, voltei para casa e tô dando glórias a Deus. Até porque eu não tenho do que reclamar. Por que reclamar? Como eu falei, eu era um garoto em um deserto, com medo, triste, assustado e com frio. Mas Jesus Cristo apareceu, disse que era meu pai, porque ele é meu pai verdadeiramente. Jesus Cristo é o nosso pai, é o rei. E ele apareceu no deserto, em meia madrugada, o frio, a escuridão, e andou de mãos dadas comigo o deserto todo. Eu acordei renovado, eu acordei com vitalidade. E eu agradeço muito a Jesus Cristo por tudo, sabe? Eu tenho muita fé em Jesus Cristo. Ele é minha base, guia, fortaleza e redentor, da minha família, do nosso lar. E eu vou seguindo em frente, sabe? Vou seguindo em frente, porque não tem um dia sequer que eu não agradeça a Jesus Cristo por tudo que ele faz na minha vida. Não tem um dia sequer que eu não agradeça a Jesus Cristo por tudo. E eu sou muito grato a Jesus Cristo por tudo. Das idas e vindas, dos altos aos baixos, das alegrias às tristezas. Agradeço a Jesus Cristo porque sei que Ele está comigo. Ele esteve, está, estará com todos nós. Ele esteve, está, estará. Sabe? Jesus Cristo. E é isso mesmo. Jesus Cristo é o Rei. É o Deus que foi, é o Deus que é o Deus que sempre será o único Senhor e sentido da vida. Sabe? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu vou seguindo em frente com a unção do Espírito Santo de Deus. E obrigado, Deus, vida, universo, tempo. A minha mãe, sou muito grato à minha mãe por tudo, por absolutamente tudo que ela já fez, que ela faz, que ela fará por mim, caso seja da permissão de Deus e da vontade dela. Agradeço a minha irmã, os meus sobrinhos, o meu cunhado, os meus amigos mais próximos, a vocês, seguidores que estão comigo todos os dias. Agradeço de coração. E eu não tenho por que reclamar da vida. Dias difíceis todo mundo passa. Uns passam mais, outros passam menos. Mas por que reclamar da vida? Não tem porquê para que reclamar. Deus é misericordioso. Deus é o Deus que foi ontem, é o Deus que é hoje e é o Deus que sempre será o único Senhor e sentido da vida. E vamos seguindo em frente. E eu tenho mais testemunhos com Deus para contar. E eu vou contando no decorrer desses vídeos de até quase 10 minutos. Obrigado, Deus, universo, tempo, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado, os amigos mais próximos, vocês seguidores. Dias melhores chegarão, as coisas começarão a melhorar. É crer, receber, declarar e tomar posse. E lembrar que maior é o Senhor, que sabe todas as coisas. O Deus Altíssimo, Eterno, Onipotente, Onisciente, Onipresente. E vida que segue, bola para frente. Com a unção do Espírito Santo de Deus. O que eu posso desejar nesse momento é que a unção do Espírito Santo de Deus esteja comigo, minha família e meu lar, esteja com vocês, suas famílias e seus lares, esteja conosco, nossas famílias e nossos lares, grandemente, ricamente, poderosamente, abundantemente. Dias melhores chegarão, as coisas começarão a melhorar, é crer, receber, declarar e tomar posse. Que nós tenhamos um final de tarde com início de noite e um amanhecer com a glória, graça e misericórdia do Senhor. Tá certo? Tenhamos uma excelente semana cheia da misericórdia de Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus que foi, o Deus que é, o Deus que sempre será, o único Senhor e sentido da vida. E vamos seguindo em frente. Vamos vivendo um dia de cada vez. E é isso mesmo. Vamos ficar bem, em paz, melhores e felizes. Felicidade é utopia, né? É uma utopia social. Vamos ficar em paz e confortáveis. Beijos, cheiros e queijos e beijo de luz. Curtam, comentem, compartilhem, visualizem. Deixa o joinha, o like, o amei. Se inscreva no meu canal. Meu canal no YouTube se chama Resenhas do Dan. Instagram, @Barbosa e Souza. Beijos, cheiros e queijos. Um beijo de luz.